Projeto Integrador 2, Lorena Nogueira Costa, da Universidade Redentor. O primeiro tópico a ser trabalhado nesse trabalho são os paradigmas de programação, que são um meio de se classificar as linguagens de programação baseando em suas funcionalidades. Elas podem ser classificadas em vários paradigmas diferentes e, inclusive, uma mesma linguagem pode ter mais de um paradigma. No paradigma funcional, o foco é a avaliação de funções. Como nessa função no exemplo, o x é um parâmetro, ou seja, o valor de entrada, e após essa expressão ser avaliada, você se obtém o resultado. As linguagens que atendem esse paradigma são o F#, da Microsoft, o Elixir e o Matemática. No paradigma lógico, que também é conhecido como restritivo, ele é composto de várias fases. A primeira é a fase de proposições, que é uma base de fatos concretos e conhecidos. As regras de inferência, que definem como deduzir proposições. E a busca, que são estratégias para controle das inferências. Um exemplo para simplificar seria tendo como proposição que Chico é um gato, como regra de inferência que todo gato é um felino, e a busca é se Chico é um felino. A resposta para a busca acima precisa ser verdadeira, então a conclusão lógica é: se Chico é um gato e todo gato é felino, então Chico é um felino. Num paradigma declarativo, ele é baseado no lógico funcional, que a gente acabou de explicar. Elas descrevem o que fazem, mas não exatamente como suas instruções funcionam. Algumas linguagens mais famosas que usam isso são o Hotmail, o XML, entre outros. O próprio Prolog, que é reconhecido como ser um excelente paradigma lógico, também é uma linguagem declarativa. No paradigma imperativo, que é muito utilizado em linguagens clássicas como C, C++, Perl, PHP, C#, ele é focado na mudança de estados de variáveis. No exemplo a seguir, a gente pode perceber que a impressão só será realizada se o valor da variável option for igual a A. Por último, o paradigma orientado a objetos, que é o mais utilizado atualmente. Nesse paradigma, ao invés de construirmos nossos sistemas com um conjunto estrito de procedimentos, como se faz nas outras linguagens imperativas, como o Pascal, a gente utiliza uma lógica que lida com objetos, estruturas que a gente já conhece e compreende melhor. Nesse tipo de paradigma, implementa-se um conjunto de classes que definem os objetos. Cada classe determina o comportamento e os estados possíveis de seus objetos, assim como o relacionamento entre um e outro. É o paradigma mais utilizado em aplicações comerciais e as principais linguagens que implementam são o C#, o Java, PHP, Ruby, entre outros. É importante notar que esses são apenas alguns dos paradigmas que existem, os mais utilizados atualmente. Mas existe uma longa lista de outros paradigmas que você pode pesquisar para descobrir. O segundo tópico do nosso trabalho são as linguagens de programação, que são um método padronizado para comunicar instruções para um computador. Basicamente, um conjunto de regras utilizadas para definir um programa de computador. No topo da nossa lista está Java, que é uma linguagem de programação orientada a objetos que pertence à empresa Oracle Corporation desde 2008. Diferente de outras linguagens de programação convencionais, que são compiladas para o código nativo, a linguagem Java é compilada para um bytecode, que é interpretado por uma máquina virtual, a Java Virtual Machine, mais conhecida pela sua abreviação JVM. A Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, de script, imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte. Ela atualmente possui um modelo de desenvolvimento comunitário, aberto e gerenciado pela organização sem fins lucrativos Python Software Foundation. Apesar de várias partes da linguagem possuírem padrões e especificações formais, a linguagem como um todo não é formalmente especificada. A linguagem C é um tipo de linguagem de programação compilada de propósito geral, estruturada, imperativa, procedural, padronizada por Organização Internacional de Padronização. Ela é uma das linguagens mais populares e existem poucas arquiteturas para as quais não existem compiladores para C. Ela tem influenciado muitas outras linguagens de programação, como, por exemplo, a linguagem Java, e mais notavelmente C++, que começou como uma extensão para C.
A linguagem C++, que a gente mencionou na linguagem C, é uma linguagem de programação compilada multiparadigma, né? E inclui linguagem imperativa, orientada a objetos e genérica, e é de uso geral. Desde os anos 90, é uma das linguagens comerciais mais populares, sendo bastante usada também na academia por seu grande desempenho e base de utilizadores. Por fim, a C Sharp também é derivada da C, é uma linguagem de programação multiparadigma de tipagem forte desenvolvida pela Microsoft como parte da plataforma .NET. A sua sintaxe orientada a objetos foi baseada no C++, mas inclui muitas influências de outras linguagens de programação, como Object Pascal e Java. Para o terceiro e último tópico do nosso trabalho, nós temos motores de jogos, que também são conhecidos pelo termo em inglês, Game Engines, ou simplesmente Engines, que é o termo que eu vou continuar a usar quando eu estiver explicando as outras partes do trabalho. Eles são programas de computador e ou conjuntos de bibliotecas criados para simplificar o desenvolvimento de jogos eletrônicos ou outras aplicações com gráficos em tempo real. As funcionalidades básicas que toda engine deve ter são um motor gráfico para renderizar os gráficos, sejam eles 2D ou 3D, um motor de física para simular a física de uma maneira mais avançada ou, no mínimo, para fazer um detector de colisão. Deve ter suporte a animação e sons, deve ter algum tipo de facilitação à inteligência artificial, uma gerência de memória, gerência de arquivos, gerência de linha de execução e suporte a pelo menos uma linguagem de script. No topo da nossa lista de engines está a Unity, que é a engine que nós usamos no nosso segundo semestre de curso de jogos digitais, que também é muito utilizada comercialmente no desenvolvimento de jogos. Tem um motor de jogo muito poderoso e os jogos fabricados nela são geralmente leves, com uma ótima qualidade gráfica, com destaque no 3D. Alguns jogos mais importantes e famosos que saíram dessa engine incluem Cuphead, que ganhou 3 prêmios no último Game Awards e foi indicado para 2. Nós temos Lucius, que é um favorito pessoal, Seven Days to Die, The Forest e Slenderman. A Unreal Engine 4 é a mais usada atualmente no meio comercial. Ela possui um conjunto inteiro de todas as ferramentas para o desenvolvimento de jogos. Feita por mais de 100 engenheiros, designers e artistas de todo o mundo, a Unreal 4 te dá tudo o que você precisa para começar e terminar o seu jogo. Ela também te dá o poder de implementar seus jogos em celulares com dispositivos iOS e Android. Ela é atualmente utilizada por desenvolvedores profissionais de jogos por todo o mundo. Alguns jogos relevantes que saíram dessa engine incluem BioShock, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Saiu Mirror's Edge, Mass Effect e Batman: Arkham Asylum. O motor de jogos CryEngine não podia ficar de fora dessa lista, porque tem um motor gráfico muito poderoso para desenvolver jogos em 3D e vários jogos excelentes de PlayStation 3 e Xbox foram desenvolvidos através dela. Ela permite que você crie e modele as animações dentro do próprio motor gráfico, atribuindo texturas e materiais complexos para os objetos. Também se destaca pela facilidade da criação de inteligência artificial, oferecendo elementos base prontos para os desenvolvedores. Alguns jogos que saíram dessa engine incluem Far Cry, que na verdade foi o primeiro jogo criado nessa engine, o Crysis, Crysis Warhead e Io, Tower of Eternity. O Construct 2 não é uma engine muito famosa e nem muito utilizada atualmente, mas ela é excelente para a criação de jogos digitais multiplataforma em 2D, baseados em Hotmail 5. Ela permite criar jogos para smartphones, tablets, computadores, navegadores e também para o Wii U. Ela foi criada pela empresa Sierra e lançada para o público em 2007. Eu resolvi incluir ela nessa lista porque foi uma das primeiras engines que eu aprendi a usar e ela é excelente para iniciantes começarem a aprender. Por fim, na nossa lista, nós temos a engine de RPG Maker, que, como o próprio nome diz, foi feita para a criação de jogos de estilo RPG, que é muito lembrado por jogos como Final Fantasy, Dragon Quest e Pokémon. Eu resolvi incluir esse na lista também, porque foi, na verdade, a primeira engine que me foi introduzida e que me fez vontade de tentar uma carreira de desenvolvimento de jogos. Muitos iniciantes, como eu naquela época, se interessam por ela por causa da facilidade e rapidez que ela oferece na criação de um jogo completo. Mas isso não limita um desenvolvedor. Um desenvolvedor
com experiência, também pode criar um jogo maravilhoso em RPG Maker. Ele é bem maleável, tudo depende do desenvolvedor. Alguns jogos que saíram deles são To The Moon, The Witch's House, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, Ib, Mad Father, Awoni, que foi um jogo que começou a chamar atenção para esse tipo de engine, e Castelo Mogeko. Muito obrigada pela atenção no meu trabalho e espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor alguns dos conceitos de desenvolvimento de jogos.